Oi, gente, boa tarde. Eu sou Viviane Santiago e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês que é muito pessoal e também é muito importante porque é o marco do canal. É o primeiro mês que eu estou gravando conteúdos para o YouTube e neste primeiro mês eu tenho alguns aprendizados a trazer para vocês e também tenho um dilema. Eu insisto ou eu desisto em continuar publicando vídeos e continuar com a ideia de tentar monetizar esse canal, que é trazer 1.000 inscritos durante o período de um ano e 4.000 horas assistidas, que é o que o YouTube estipula para que você consiga monetizar o canal e também continuar difundindo as minhas ideias, falando sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que me aborrece, sobre aquilo que me alegra, dividindo com vocês e com as pessoas que possam se interessar esse conteúdo que a mim agrega, então eu acredito que possa também ser útil para outras pessoas. Eu venho trazer aqui hoje algumas questões que foram as que eu acredito terem sido marcos para ter dado certo e ter dado errado algumas coisas aqui nesse primeiro mês do canal. O primeiro vídeo que eu fiz, eu falo que a minha meta é chegar a 200 inscritos no canal no primeiro mês. Eu cheguei em 136 inscritos, mas o que houve, que eu acredito ter sido um dos pontos principais, foi eu não ter cumprido aquilo que eu mesma coloquei como pauta para o canal, que seria 3 vídeos semanais. Eu coloquei somente um vídeo por semana, e isso eu acredito que tenha sido um grande diferencial naquele ponto onde poderia ter subido mais e não subiu, porque os vídeos foram bem visualizados, os vídeos que eu postei. Eu recebi seguidores através dos 2 shorts que eu coloquei, mas houve uma pequena barreira, porque um espaço de tempo muito grande sem conteúdo sendo postado acabava fazendo as visualizações diminuírem no vídeo seguinte. E isso foi devido ao quê? Foi devido a eu não ter experiência suficiente na gravação dos vídeos. Eu não tenho experiência com câmera, eu não tenho experiência com a edição dos vídeos e tudo isso para mim está sendo um aprendizado. Então, assim, eu demoro muito tempo entre gravar e editar o vídeo para postar ele na rede, então isso me toma muitas horas. O que eu acreditei que seria mais fácil, não é. Então, assim, gravar vídeos, existe um mito de que é algo muito fácil de se fazer, mas não é algo muito difícil, não só pela questão da vergonha de estar de frente à câmera falando para as pessoas, mas também por estar editando esse vídeo sem ter nenhuma experiência. Quando você não tem experiência em edição de vídeos, começa todo um processo inicial. Então, isso acarreta muitas horas, é muito trabalhoso. Foi um dos pontos que me fizeram não conseguir cumprir a meta inicial. É claro que houve um pouco de falta de disciplina. E essa falta de disciplina foi o quê? Eu queria tirar um dia por semana para gravar vídeos e muitas vezes eu não consegui devido às outras demandas que sempre vinham, que é casa, família, filhos, trabalho e estudo, tudo mais. Eu tinha que conciliar tudo isso com a gravação dos vídeos e eu acabei não colocando os vídeos como prioridade. Foi um erro porque o canal podia ter chegado à minha meta de 200 inscritos e não chegou. Daí chegamos num outro ponto que é um dos principais desse vídeo, que é o quê? Eu insisto ou eu desisto em continuar gravando vídeos para o YouTube? Essa questão, ela é um marco não só na gravação de vídeos, como na vida da gente. Quantos momentos da vida da gente a gente precisou parar e pensar, eu devo insistir ou eu devo desistir de algo que eu mesma determinei como que importante para minha vida, importante para aquilo que eu quero no meu momento atual. Eu quero ser produtora de conteúdo e é uma das metas para o ano de 2026. Desistir disso agora seria um tiro no pé. Um tiro no pé por quê? Vocês já viram quando vocês estão dirigindo e vocês colocam no GPS uma rota e vocês pegam uma rua errada? O GPS ele não te manda parar, desistir, voltar para trás. Ele simplesmente fala recalculando rota. Ele prepara outro caminho para você para te levar para o seu ponto de destino, que é o ponto que você quer chegar. Então, assim, a vida da gente ela é feita de recalcular rotas. Se não deu certo por esse lado, a gente recalcula o que deu errado e a gente faz de novo até dar certo. Eu não sou uma pessoa que desisto das coisas e esse vídeo é para vocês, mas é um tanto sobre mim também. E eu nunca vi na minha vida uma pessoa que
quis muito algo, fez por onde, não desistiu, não conseguiu aquilo que ela tanto almejou. Porque a vida ela vai criando formas, situações e caminhos para levar a gente até aquilo que a gente não desiste. A vida ela é feita de constância e eu percebi que a criação de conteúdos também é. O YouTube, ele entrega os seus vídeos à medida que você produz. Então, assim, ele te cobra a ação da produção e aí ele entrega os seus vídeos. O resultado depende muito do que você oferece para ele. Então, assim, é uma troca constante. Eu percebi isso logo quando foi no segundo vídeo. Você mantém a constância, ele começa a entregar os seus vídeos. Você para de produzir vídeos em constância, ele deixa de entregar os seus vídeos. Então é uma troca, assim como a vida. O YouTube reproduz essa ideia e eu acho muito justo, né? Ele entregar os conteúdos à medida que você está se esforçando e produzindo mais. Então, para mim, desistir de produzir conteúdo não é uma opção. Eu vou continuar, eu só vou reformular a minha rota para poder chegar no meu objetivo de uma forma mais calma e mais rápida. Eu entendi que alguns conselhos que a gente ouve através de outros vídeos são muito importantes de serem digeridos e seguidos, mas alguns não se encaixam para aquilo que você está fazendo. Então, assim, eu vi muitos vídeos, eu estudei muito, e alguns vídeos diziam assim que os shorts não é algo legal para você fazer porque não te traz visualizações nos seus vídeos longos. E eu entendi perfeitamente que é isso mesmo. Os shorts não trazem visualizações para os vídeos longos, mas em compensação eles te trazem seguidores. Então, assim, quando você tem uma meta de alcançar muitos seguidores, 1.000 seguidores no caso, e 4.000 horas de visualizações, você também necessita dos shorts. Por quê? Porque você precisa dessa subida rápida de número de seguidores. E com o passar do tempo, é claro que com a produção do conteúdo longo, você também vai trazer para você esse público que é o seu público-alvo, que é de pessoas que se interajam de forma harmônica com o que você produz. O YouTube, ele acaba entregando no início para um público muito amplo. Então as pessoas que te assistem e você fica meio perdido, porque você não consegue alcançar exatamente o seu público-alvo e é como se você tivesse nessa busca. Os seus vídeos ficam buscando o público-alvo e o YouTube também tentando encontrar o público que está a fim de ouvir aquilo que você quer dizer. Então, assim, esse início é um aprendizado tanto para a gente, tanto para o algoritmo. E isso influencia demais nessa certa demora de um início de crescimento no canal. E o que eu aprendi é que a gente não deve se comparar. Uma coisa é você ser influenciado por outros canais, você ter uma influência positiva sobre outros produtores de conteúdo, mas a gente nunca deve se comparar ao ritmo daquele canal. Porque tem pessoas que no primeiro mês ganham 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 100.000 seguidores, batem a meta de monetização e mais do que isso, ganha grande notoriedade e visibilidade como produtor de conteúdo, enquanto tem outros canais que não, que vão crescer de forma mais lenta, mas também com um conteúdo mais sólido, com algo mais profundo. Então, assim, não pode existir essa comparação, porque cada canal é um canal e isso tem que ser muito bem digerido pela gente que está fazendo o conteúdo para que a gente consiga entender que não é porque a gente não está alcançando 1.000 seguidores no primeiro mês que o seu conteúdo não é bacana. É porque ele simplesmente ainda não alcançou o público que vai ouvir e vai gostar e vai se fidelizar com aquilo que você está fazendo. Dá para fazer uma lista enorme de coisas que foram positivas para o canal e coisas que não deram certo. E eu vou começar pelas positivas, claro, que são, por exemplo, foi 136 inscritos, não atingi a minha meta de 200 inscritos, mas foram 136 pessoas reais que interagiram e não só interagiram, como engajaram com comentários. Essas pessoas, elas realmente assistiram o conteúdo do vídeo do início ao fim, que é algo raro aqui no YouTube, que as pessoas não costumam assistir vídeos do início ao fim, e eu percebi que os meus foram assistidos quase que integralmente, quase todos eles. Então, assim, é algo muito bacana, muito positivo, porque eu entendo que o conteúdo está chegando na pessoa que tem que chegar e ela está gostando do que está ouvindo, tanto que está ouvindo até o final.
Outro ponto muito positivo que eu passei a entender do YouTube é que ele entrega o seu conteúdo a partir do momento que você tem constância e que você não inflige as regras da plataforma, ele realmente entrega o seu conteúdo. É claro que alguns vídeos vão ser flopados, alguns vídeos você não vai ter visualizações, mas isso não vai acontecer com todos. Alguns vão ser entregues e muito bem entregues, outros não vão ter a mesma visualização, mas à medida que você vai fazendo isso com constância, o YouTube vai percebendo a sua ação e ele vai distribuindo o seu conteúdo. Isso é muito importante porque no início eu tinha receio de que a plataforma simplesmente não entregasse e que o conteúdo ficasse sendo produzido a esmo, sem ninguém assistir e como se fosse um trabalho em vão. Mas não, eu entendi que o YouTube ele realmente faz a parte dele a partir do momento que você faz a sua parte. Então, é necessário ter essa constância para você ver o resultado. Mas foi um aprendizado enorme entender que se você cumprir a sua parte, a plataforma cumpre a dela e alcançar as metas estipuladas se torna algo muito plausível, muito fácil de ser alcançado se você se determinar e seguir tudo direitinho aquilo que você mesmo se predispõe. E agora, se eu fosse citar algo que esbarrou na questão do crescimento do canal no YouTube, não tem a ver exatamente com a plataforma, mas tem a ver com a ideia, com a expectativa de que isso é uma coisa muito fácil e não é. Eu imaginei que seria bem mais fácil criar vídeos, por eu ser uma pessoa comunicativa, já da área da comunicação, eu imaginei que para mim seria algo muito fácil, não é. É muito difícil você ter a criatividade de desenrolar os vídeos, gravar minutos de conteúdo e não é uma conversa interativa, porque não tem alguém dialogando com você para você trazer isso de uma forma mais natural. Então, quando você tem uma fala solitária, onde só você traz a informação, é muito mais difícil você segurar esse enredo. Então, é algo que eu criei expectativas não realistas de que seria fácil e não é. E isso acabou dificultando, porque quando eu tive a dimensão do qual difícil era gravar os vídeos e depois editar, eu dei uma desanimada, eu preciso confessar que eu dei uma desanimada, e eu pensei em desistir, falei, nossa, eu tenho um sobrinho de 10 anos que ele me disse assim, tia, se flopar você apaga, porque é muito fácil quando a gente é criança entender desse modo, né? Se não der visualização, se ninguém gostar, você vai lá e apaga. Mas quando se tem uma vida adulta, as coisas não funcionam muito bem desse modo, né? Quando não dá certo, a gente precisa seguir e reformular esse caminho para fazer dar certo. Eu sou uma pessoa que desde muito cedo eu precisei reformular as minhas rotas para que as coisas pudessem funcionar na minha vida. Eu fui mãe aos 15 anos e ser mãe aos 15 anos, ela fez com que eu tivesse que reformular todo um trajeto que ele tem meio que um período para acontecer, porque somos criados para ter as fases da infância, adolescência e a vida adulta. Quando eu tenho uma filha na adolescência, eu meio que pulo toda essa etapa da minha vida e tenho que alcançar a fase adulta muito mais rápido. Eu, aos 15 anos, eu tinha 30, porque eu precisava trabalhar, precisava sustentar essa criança, e mais do que isso, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar, e eu precisei parar de estudar, porque eu não tinha uma rede de apoio que me possibilitasse a ida para a escola naquele período. Então, eu tive que parar de estudar e voltar a estudar anos mais tarde. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa com muitas formações, no entanto, houve um período de recesso na minha vida muito grande na área educacional, que eu tive que parar, trabalhar, reformular tudo o que podia ser, o que não podia ser, para poder fazer dar certo no futuro. E foi o que eu fiz. Então, assim, reformular rotas para mim não é algo fora do padrão de vida. Eu reformulei muitas vezes as minhas rotas e costuma dar muito certo, porque não existe bem a possibilidade de não funcionar quando você se autodisciplina, quando você tem fé, quando você põe a ação também acima de tudo, não só a questão de acreditar, mas também age de acordo com tudo. E quando você tem, acima de tudo, a humildade de entender onde que você está errando para dizer, não, estou errando feio aqui, eu preciso arrumar, não está dando certo desse jeito, eu vou tentar de outro jeito. A gente precisa ter essa humildade na vida de entender o que a gente está fazendo de errado e tentar mudar para fazer certo. Porque não é só questão de teimosia, é questão de inteligência.
A gente não deve bater numa tecla que não está funcionando por diversas vezes. A gente precisa realmente saber reconhecer quando algo não funcionou e tentar reformular de outros modos. Eu espero que esse vídeo chegue até vocês de um modo que vocês possam compreender que ele não é somente sobre a criação de um canal no YouTube, o primeiro mês de um mês que talvez não tenha sido tão bem sucedido, mas que ele reflete muito aquilo que a gente pode ser na vida, que é insistir pelo aquilo que a gente mesmo determina como algo bom para gente. Então, eu não vou desistir de continuar produzindo conteúdo, assim como eu não desisto de nada na minha vida, eu vou continuar e eu vou seguir em frente. E eu espero que daqui a um tempo eu esteja aqui com vocês falando que finalmente eu tenho meus 1.000 inscritos, meus 10.000 inscritos, meus 100.000 inscritos e que finalmente o canal tenha alcançado aquilo que eu almejei desde o início e aquilo que eu acredito ser bom para mim. Eu espero que vocês também não desistam do sonho de vocês, porque é muito difícil alguém que acredita até o fim não realizar, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.